A paz do Senhor, a paz do Senhor. Que Deus abençoe, querido irmão, querida irmã. Alegria, alegria do Senhor todos os dias, quando eu posto aqui um vídeo, quando eu deixo aqui uma mensagem muito alegre, muito feliz. Certamente que o Senhor conta para nossas vidas, né? Quando a gente faz alguma coisa que realmente nos alegra em Deus, né? Fazemos algo para o Senhor. Então, que esse tempo seja um tempo para nos alegrarmos por fazermos para o Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos orar consagrando esse tempo de oração ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor, graças por tudo. Mais um dia chegamos diante da tua face, Senhor, podendo dizer Ebenezer, até que nos sustentou o Senhor. Por isso, Senhor, tudo que temos e somos diante da tua face, declaramos tudo para ti, Senhor. Pedimos, Senhor, cobre-nos com o sangue do Cordeiro, nossas vidas, nossas casas, tudo que temos, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos hoje falar, né, a respeito da família de Jesus. Então, é algo assim que a gente tem que parar para pensar, né? Como que Jesus olha para os seus discípulos, como que Jesus olha para a família de Deus. E vamos fazer isso, né? À luz da palavra que está na palavra de Deus, no livro de Mateus 12, versos 46, que fala a família de Jesus. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém, eis que estão ali fora tua mãe, teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele respondendo, disse ao que lhe falara, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Estendendo sua mão para os seus discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus diz que Jesus estava no meio da multidão, né? Estava falando da multidão, pregando, falando da palavra, ensinando, aquele jeito todo que Jesus onde estava, né, sempre tinha na sua volta multidões, muitas pessoas, e a palavra de Deus diz que ele estava em determinado lugar, né, e que de repente, né, chegaram para ele, uma pessoa chega para ele, né, e diz, olha, a tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar com você. Então Jesus para tudo, né? A gente imagina a situação. Jesus para, olha para a pessoa que foi dar, né, o recado para Jesus, a comunicação para Jesus, que a mãe e os irmãos estavam lá fora e que queriam falar com Jesus. Então Jesus para tudo e Jesus olha para a pessoa e diz, e quem são os meus irmãos? E quem é minha mãe? Né? Então ele olha para os seus discípulos, a palavra de Deus diz, né? Ele olha para os seus discípulos, estende as mãos e diz, aqui estão, né? O meu pai, a minha mãe, meus irmãos, e estendendo, né, para aqueles discípulos a comunhão familiar. Então, Jesus olha para eles e diz, né, aquele que faz a vontade do meu Pai, esses são considerados meus irmãos, minha irmã, minha mãe. E assim ele alarga, né, toda essa comunhão familiar. Então a gente vê aqui, né, que Jesus ele estava se colocando, né, não contra a sua família, né? Algumas pessoas dizem, olha, Jesus não estava muito bem com a sua família. Não, Jesus estava muito bem com a sua família. Mas naquele momento, quando eles vêm falando acerca de, olha, essa é sua família, Jesus diz, não, não é somente isso, né? Minha família é muito mais. Minha família são esses que são meus discípulos, que largaram tudo para me seguir. Minha família são esses que andam dia a dia comigo ali, eu estou instruindo, aqueles que estão me ouvindo, aqueles que eu estou discipulando, né? Aqueles que o Senhor estava se derramando para eles, porque o discipulado é isso, né? O discipulado ele leva o discípulo para junto do mestre, para aprender, para ser instruído, para crescer, né, para receber daquele mestre, para ele poder absorver daquele mestre,
Por outro lado, né, também o discipulado é um mestre que se dedica, é um mestre que se dispõe, que se derrama para aquele discípulo. Então chega um momento, né, que aquele discipulado, ele se torna familiar. Aquele discipulado faz com que as pessoas andam tão juntos em Cristo Jesus, que faz com que as pessoas tornam-se íntimos, as pessoas agarram-se como se fossem famílias, porque vão andando, vão caminhando junto, vão se conhecendo, vão instruindo, vão recebendo, né? E vai nascendo o amor de Cristo naquela comunhão, naquela caminhada, naquele tempo de discipulado, de ensinamento. Então Jesus olha para os seus discípulos naquele momento e diz: olha, aqui está meu pai, aqui está minha irmã, aqui está minha mãe, né? Aqui estão meus irmãos, o Senhor abrindo para eles, né? Aquela comunhão familiar. Esses também eu usamos como se fosse minha família. Esse também eu usamos como se fosse do meu sangue. Nós falamos assim, né? Como se fosse aquelas pessoas que fossem realmente, né, do seu círculo familiar, círculo da sua casa. Então Jesus estende para os seus discípulos esse círculo familiar, dizendo: eu os considero como de minha família. Então não é só aqueles que estão lá fora, são esses meus discípulos aqui, aqueles que largaram tudo, aqueles que vieram atrás, aqueles que estão me ouvindo, que estão comigo, que estão caminhando comigo, né? Então Jesus olha para aqueles discípulos e os considera como família. Mas Jesus não para por aí. Aí Jesus vai um pouquinho mais além, né? Então Jesus fala no verso 50 que diz assim, ó: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e mãe. Então Jesus, além, né, de passar para os discípulos essa comunhão, esse laço familiar, ele também olha e diz: olha, aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu também é família comigo, né? Então a gente vê ali, né, duas classes de pessoas que Jesus traz para perto como círculo da sua família, como sendo círculo familiar, que são os seus discípulos, mas que são também aqueles que fazem a vontade do Pai. Então Jesus traz tudo para perto e diz: é tudo minha família, é tudo da minha família, eu os amo como minha família. Esses são como se fossem meus irmãos, esses são como se fosse meu pai, minha mãe, né? Então Jesus traz todos para perto. Por quê? Porque o círculo de Jesus, né? Jesus não é aquele que vai dividir, Jesus é aquele que amplia, que multiplica, que agrega. Então a gente vê aqui, né, algo assim tão lindo da parte de Jesus, que ele considera aqueles discípulos como de família, com amor como se fosse de família, e também olha para aquelas pessoas que fazem a vontade do Pai, como seu círculo familiar, como se fosse da sua família. Então a gente vê, né, tanto uma classe como outro, tanto os discípulos quanto os que fazem a vontade do Pai, né? Tanto um quanto o outro, eles vão ter que entrar, né? Eles vão ter que seguir Jesus, vão ter que se colocar debaixo da palavra, eles vão ter que realmente, né, fazer o que a palavra de Deus diz, porque assim eles vão fazer a vontade do Pai. E para fazer a vontade do Pai, nós temos que andar debaixo da palavra de Deus. Para seguir a Cristo, ser discípulo de Cristo, nós vamos ter que seguir a palavra de Deus, porque Cristo, todo ensinamento dele é com a palavra de Deus, é seguir a palavra, é seguir a vontade de Deus. Então, que nós possamos ser como família de Jesus, né? Vamos pedir ao Senhor: Senhor, eu também quero ser tua família, quero ser teu discípulo, quero ser, sim, aquele que ama o Pai, que faz a vontade do Pai, ser considerada como família de Jesus, né? Porque é essa comunhão, essa intimidade que nos leva para perto do Senhor, que nos coloca junto deles, ao ponto de ser como discípulo, ser como Pai, como filhos, né? Ver como o Pai age, ver como o Pai quer, viver de forma que vai agradar o Senhor. Então ali nós vamos nos colocando diante da presença do Pai, de Deus,
como seus filhos. Então aí nós somos considerados a família do Senhor, amém? Glória a Deus. E nós possamos meditar todos os dias que nós precisamos sim, né? Nos apegar à palavra do Senhor, ser seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, que quando nós largamos tudo para seguir Cristo, nós já fazemos parte da sua família. Quando nós começamos a nos colocar diante do Senhor, diante do Pai, né? Como pessoas que querem fazer a sua vontade, ali nós já somos família do Senhor, ali o Senhor já nos considera a família deles, amém? Glória a Deus, vamos nós seguir a Cristo, vamos nós seguir a vontade do Pai, fazer a vontade do Pai, para sermos todos uma só família, para que nós possamos ser com Jesus, um em Cristo, como família, como graça, como dádiva, como um dom, que sejamos sempre, né, aqueles que vão seguir Jesus e que vão seguir ao Pai, a vontade do Pai, fazer a vontade do Pai nessa terra. E assim nós podemos nos sentir, né, que vamos ser os amados de Cristo, que vamos nos considerar família com Jesus, amém? Vamos orar, vamos entregar nossa vida ao Senhor, vamos pedir ao Senhor, deixa-nos ser família contigo, Jesus, deixa ser teus discípulos, deixa fazer a vontade do Pai, ensina a fazer a vontade do Pai, e assim nós vamos nos achegando, para que quando disserem, olha, aí está teu pai, tua mãe, nós podemos também dizer, né, aqueles que fazem a vontade do Pai, aqueles que são discípulos de Jesus, também são meus irmãos. Nós vamos também alargar a nossa comunhão, nós também vamos alargar nosso amor familiar, não só para aqueles que nasceram, né, no mesmo círculo familiar das nossas vidas, que nasceram junto do nosso sangue, do mesmo sangue, da mesma mãe, da mesma família, não. Nós vamos abrir nosso círculo familiar também para aqueles que fazem a vontade do Pai, para aqueles que são discípulos do Senhor. Isso é a família do Senhor na terra. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Orar ao Senhor, entregar nossas vidas para Ele, pedir que sejamos um com o Senhor, que sejamos um como família de Cristo na terra, amém? Aleluia. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor, tua palavra que nos instrui, nos alimenta, nos sustenta. Senhor, deixa-nos ser família contigo. Ah, Senhor Jesus, venha nos ensinando através do teu exemplo a ser família com nossos irmãos, ser família com aqueles que fazem a vontade do Pai, que ande diante da face do Senhor, diante da palavra do Senhor. Senhor, aqueles que são discípulos de Jesus, Senhor, assim nós declaramos para essa noite, Senhor, que nós somos irmãos, que nós somos famílias de Deus nessa terra. Em nome de Jesus, Senhor, nos ensina, nos instrui, Senhor, assim como tu disseste, Senhor, que discípulos de Cristo são família de Cristo, os que fazem a vontade do Pai são família de Cristo. Senhor, que assim possamos ser Senhor, com nossos irmãos, com os discípulos de Jesus, Senhor, com aqueles que temem ao Senhor e querem levar sua vida diante da palavra, retos, Senhor, fazendo a vontade do Pai. Senhor, nessa noite nós declaramos, Senhor, somos tua família, nos une com teu amor, nos une com teus laços benditos, Senhor, com a comunhão dos céus, aliança do sangue de Cristo, que possamos ser um com o nosso irmão, que possamos ser um, Senhor, com os discípulos, que possamos ser discipulados pelo teu Espírito, Senhor, nessa terra, a andarmos em comunhão, alargarmos, Senhor, meu Deus, a destra da comunhão, Senhor, nos sentir um com o nosso irmão, estarmos juntos com os nossos irmãos na caminhada, Senhor, em nome de Jesus, te temendo, te amando, Senhor, fazendo tua vontade, fazendo os teus desígnios, Senhor, aquilo que tu nos ensinou. A Jesus, queremos ser considerados sempre, eternamente, os discípulos de Jesus, os que aprendem com o Mestre, os que absorvem dos ensinos da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Eu profetizo, Senhor, sobre nossas vidas, o alargar, Senhor, meu Deus, para a comunhão daqueles que temem ao Senhor, daqueles que fazem a vontade do Pai e daqueles que são discípulos de Jesus. Senhor, assim nós declaramos a família da fé como nossa família, a família dos irmãos em Cristo, assim como a tua palavra diz, Senhor, primeiros irmãos
irmãos da fé. Assim nós declaramos, Senhor, que somos um, Senhor meu Deus, contigo, e somos um com a família do Pai nessa terra, com aqueles irmãos que o Senhor nos acrescentou, aquelas pessoas, aquelas vidas que são, Senhor, como um acréscimo de Deus em nossas vidas, como irmãos, como pais, como família, como mãe. A Deus querido, assim nós declaramos em nome de Jesus. Faz-nos um, Senhor, que não haja divisão no nosso meio, mas que sempre tenhamos um coração de amor para nos agregar, para nos aconchegar como família de Deus nessa terra, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, que possamos aprender ao exemplo de Cristo, que nós temos sim família de Deus nessa terra, que nós temos sim irmãos, irmãs, pais, né? Que somos sim os que congregam na família de Deus e que nós venhamos sim ser sempre fiéis com a família de Cristo nessa terra, amém? Glória a Deus, se tu uma bênção, meu irmão, que tu possa ser irmão, irmã, pai, mãe, que tu possa tomar o teu assento na tua cadeira, no teu lugar, à mesa de Cristo, como família de Deus nessa terra, amém? Deus abençoe, fique na paz.